hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho para tirar essas dúvidas. Eu tenho recebido muitas dúvidas referente a como funciona o trabalho de personal organizer. Como funciona? O que é isso? Mas eu não sei o que é isso. Personal organizer o quê? Para quê? As pessoas têm muitas dúvidas ainda, né? E é um mercado que vem crescendo muito. Não é uma profissão nova, muitas pessoas pensam que é nova, né? Na verdade, ela está crescendo cada vez mais. Outro dia uma pessoa se espantou quando eu disse que essa profissão existe há mais de 30 anos. Porque aqui no Brasil ela é mais recente, né? Vamos dizer que tem uns 15 anos que começou a ganhar mais espaço no mercado de trabalho. Então a gente vem recebendo muitas questões, muitas dúvidas de como funciona, como que é o processo, qual é a diferença entre arrumar e organizar. Muitas pessoas pensam que não precisam de um profissional para ajudar, porque entende que o que ele já tem em casa já está muito bom. Quando na verdade, né, a gente precisa melhorar sempre. Vamos explicar um pouquinho como funciona esse processo, né? Como que é o trabalho do profissional de organização. Vamos lá. Cheguei. Boa Seja muito noite. bem-vinda. Então, para quem está chegando, quem não conhece ainda, eu me chamo Roberto Cerezo. E eu acredito que a organização ela é a cereja do bolo para que as pessoas alcancem seus objetivos, né? Porque, se a gente parar para pensar, a organização ela permeia tudo que a gente faz. Desde as tarefas mais simples às mais complexas. As mais simples, por exemplo, preparar uma refeição. Se você não organizar ali tudo que você precisa, você vai perder tempo, vai abrir armário, abrir geladeira, fechar geladeira. Ou seja, a gente trabalha também a organização da mente, né? A organização do tempo e a organização do espaço. Mas vamos deixar para falar um pouquinho mais aí depois, quando a gente entrar no tema legal mesmo, que hoje nós estamos aqui, ó, organização, vamos trabalhar a organização, falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, tem uma pergunta, que é personal organizer para quê? Esse é o título da nossa live de hoje, nós estamos aqui para te ajudar. Agora, Claudiane, fala um pouquinho aí, eu vou tentar botar o tema aqui, que eu bem esqueci de colocar o tema, acabei de me dar conta disso. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta, por favor. Obrigada a todos vocês que estão aqui, tanto da minha audiência quanto da Roberta. Para quem não me conhece, eu sou Claudiane, conhecida como Bertuane Organiza. Eu sou formada já há 2 anos. Minha paixão, eu fui levada a vida toda para ser organizada. E por uma necessidade minha, eu fiz um curso, uma semana de organização, e falei, gente, é isso que eu quero. Eu mudei a minha vida e eu posso levar a organização a outras vidas. Então, eu tenho levado, né, através da organização, mudança para as pessoas e mostrando a elas que dá para se organizar de forma estratégica, com técnicas que vai facilitar o dia a dia e vai dar prazer para ela e para a família e tempo de qualidade, que é o que a gente mais precisa, né? Todo mundo tem 24 horas. Precisamos saber administrar para aproveitar bem. Eu estou com a Claudiane Bertuani, que ela também é personal organizer. Eu chamei ela aqui comigo para me ajudar nessa missão de levar assim, mais conhecimento para vocês, referente ao trabalho, ao serviço de personal organizer. Que muita gente tem dúvida, então nós já estamos falando sobre o quê? Personal organizer para quê? Para que serve personal organizer? Assim como eu, tenho certeza que ela também recebeu muitos questionamentos em relação a isso, né? Muitas dúvidas chegam diariamente. Tem pessoas próximas da gente, né, ficam ainda com dúvidas de como funciona, como que é. E aí eu conversando com a Claudiane, conhecendo o Instagram dela, assistindo os vídeos dela, fiquei encantada com a experiência que ela tem também, porque a Claudiane tem uma história muito bacana. Eu quero que ela fale um pouquinho sobre essa experiência. E por que convido ela aqui, gente? Porque ela tem um olhar diferenciado. Ela vai trazer pra gente uma experiência, fica aí com a gente que você vai entender sobre o que eu tô falando. Ela tem uma experiência diferente da gente, né? Na verdade, assim, ela tem um outro olhar, de dentro para fora. Então, é sobre esse olhar que eu quero que você traga pra gente hoje, Claudiane, para me ajudar nessa missão de responder essas perguntas, essas dúvidas. Então, começa falando um pouquinho para mim sobre essa tua experiência, né? Essa tua vivência com o personal organizer, antes dessa tua vivência, na verdade, antes de você assumir, né, esse teu novo projeto, esse novo empreendimento com o personal organizer. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Pois é. O que acontece, né? Aos 18 anos eu comecei a trabalhar como doméstica. Minha mãe é cozinheira de forno e fogão e eu fui trabalhar na mesma casa que a minha mãe. E aí, por isso que eu falo que a organização, ela me atraiu. A minha avó era muito organizada, minha avó gostava de roupa separada por cor, tudo bem organizado, tudo bonitinho. Então eu já vim com essa vivência com a minha avó. E aí, quando eu fui trabalhar, né, quando eu comecei a trabalhar de doméstica, eu falei, vou trabalhar um ano, enquanto isso eu vou fazendo curso, estudando, adquirindo experiência e saio de lá. Só que esse 1 ano virou 5 anos, que eu falo que é a minha faculdade, porque eu fiz na prática.
né? O curso veio para aperfeiçoar e me dar técnicas novas, mas eu tive na prática durante 5 anos organização de mala. Lá ela tinha 3 filhos, então quando ela não estava em casa ou que ela tinha que resolver alguma coisa, quem resolvia era que eu fazia lista de compras. Tudo que precisava ali, eu fazia na prática. Então, assim, eu aprendi a administrar uma mansão na raça. Porque ou eu fazia ou eu fazia. Então, aquilo que eu não sabia, eu precisava. Igual por isso que eu gostei muito até da live. Última, seja curiosa e inconformada. Porque aquilo que eu não sabia, eu precisava aprender. Então, eu perguntava para minha patroa o que precisava fazer. E uma coisa muito importante, né, que as pessoas esquecem. Para você cobrar ou exigir de alguém, você precisa saber. E ela, por ser uma pessoa de uma classe alta, era uma pessoa que sabia de tudo. Ela sabia de limpar um chão a fazer as compras. Então, ela sabia de tudo. Então, todos os funcionários dela, eu fiquei lá 5 anos, então a gente passava, era um treinamento, porque ela estava sempre ali alertando, estava sempre ensinando, então você não tinha aquele negócio de passar a perna nela, não. Ela sabia o que ela queria e como ela queria. Ela tinha esse conhecimento. E ela passou esse conhecimento todo para mim. E eu não sou boba nada. Estou usando ele todo agora nesse novo empreendimento. Por quê? Isso me deu clareza. Porque eu sei como é que tem que fazer, o que precisa fazer. Eu aprendi muitas técnicas de limpeza. Eu aprendi como administrar, igual questão de mala. Então, quando os meninos iam viajar, eu tinha que pesquisar, saber comprar onde que eles iam, o que eles iam precisar levar. Então, tudo isso foi numa prática. Então, assim, o curso mesmo, ele veio para aperfeiçoar muita coisa que eu já sabia. Então, eu tenho essa expertise, essa experiência. Depois desses 5 anos lá nessa casa, eu saí, fui trabalhar de secretária, mas quando eu tive a minha filha, eu falei, eu não quero trabalhar de novo fora. E aí eu comecei com faxina. Só que aí eu fui para fazer faxina uma vez na semana. Quando foi ver, eu já estava trabalhando de faxina de segunda a sexta. Por quê? Eu sou uma pessoa muito dedicada. Se eu estou num projeto, se eu estou dentro de uma casa, eu dou o meu melhor. E eu nunca estou satisfeita com o básico. Se eu posso melhorar, eu quero dar sempre o melhor. Eu quero ter um diferencial. Então, isso é muito importante. Então, assim, eu adquiri muita experiência nessas casas que eu passei. São famílias diferentes, histórias diferentes. E também, nessas experiências, eu trabalhei numa casa que lá eles tinham todo o cronograma. Então, a empregada que entrava lá, hoje em dia fala muito secretário do lar, né? Não ficava perdida, porque quando eu comecei na segunda-feira, eu cheguei lá, já tinha uma lista de tudo que tinha que ser feito durante a semana, qual dia, qual horário, a parte da manhã, o que tinha que fazer, quais eram as prioridades, né? O que era mais importante. Ela tinha um bebê na época que estava com 8 meses. Então, assim, eu aprendi a administrar tudo isso. Então, tudo isso na prática. E eu vi o quanto que isso facilitou. Então, quando as pessoas perguntam, personal organize para quê? Para você ter praticidade. Porque quando você já tem ali uma planilha, uma checklist do que você tem que fazer, eu falo muito sobre isso, gente. Essa questão de organizar a semana não é simplesmente você sentar no domingo e imaginar o que você vai fazer. Não, você vai colocar as suas prioridades. Se der certo de fazer, ótimo. Se deu os parabéns, fique muito feliz. Mas se não deu, respire e, se for muito importante, coloque como prioridade no outro dia e no outro dia já faça de primeiro. Mas se é algo que dá para esperar, espere. Mas você vai ter ali noção do que você faz. Porque a gente, Roberta, muitas vezes não tem o hábito de anotar as coisas. E quando você anota, você tem percepção e consegue enxergar o que realmente você fez. Tem dia que a gente fala assim, nossa, hoje eu não fiz nada. Mas aí quando você vai lá na sua checklist, começa a ticar, né, o que você fez, a riscar, aí você vai vendo quanto que você produziu. E muitas vezes você fala, não vê isso. Por quê? Fica preocupada com aquilo que você não fez. Então, personal organize é importante para isso. E sem contar as técnicas, né, que dá muita praticidade, coisas que facilitam a sua vida, coisas simples. Que, por exemplo, assim, que você passa assim, mas isso é coisa de outro mundo. Mas a gente chega até você, leva essa praticidade e você apaixona e não larga mais. É acelerada ela, né? Sou ligada 220. Agora imagine uma mulher organizando a sua casa, gente. Não tem desperdício de tempo, de dinheiro, de energia, né? Ela realmente vai com tudo. Sabe de nada, inocente, realmente. Bom demais, tô adorando. Já tô aqui feliz da vida. Gente, mas que a Claudiane falou aqui, ela já colocou alguns conceitos para você. Se você tá ligado, já tá prestando atenção no que ela falou ali,
Entende bem o que ela disse. Ela falou vários benefícios aqui para você. Olha só, praticidade. Então, assim, ela teve essa vivência, né, essa experiência de estar ali com pessoas, convivendo com pessoas que já eram organizadas. E ela aprendeu muito. Mas mesmo assim, né, Cláudia, você sabe que foi necessário você se aperfeiçoar. Né? Foi necessário você buscar ainda mais conhecimento. Então, assim, você sente que hoje, depois de tudo que você passou, a experiência que você teve, né, você teve essa oportunidade ali e tudo mais, você buscou uma especificação, você fez o curso e tudo mais, de lá para cá você já estudou pra caramba, está sempre aprendendo coisas novas. Então, assim, uma pergunta que eu queria te fazer. Mesmo a pessoa sendo organizada, como essa família que você conviveu ali durante tanto tempo, você entende que hoje, mesmo assim, você tem algo a acrescentar na vida dessas pessoas? O que poderia mudar para você? O que você entende, assim, como realmente que você poderia estar acrescentando na vida deles? Assim? Fala para mim, que muita gente... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Então, tudo bem. Muita gente pensa, porque já sou organizada, não preciso aprender mais nada, está tudo no lugar, está tudo funcionando bem para mim. E é nesse gancho que eu quero pegar para você. Fala para gente, então, por favor. Sim, excelente pergunta. Né? E é muito bom, né? Que se você tem esse bloqueio, né, de falar, não, eu já sou organizado, eu não preciso de uma personal organizer, quebra ele agora. Por quê? Gente, ela era uma casa extremamente organizada, mas existem coisas simples que as pessoas muitas vezes não sabem. Lá, uma coisa que eu aprendi lá, a bucha é uma coisa que você troca ela toda semana, no máximo uma vez na semana. Lá eles tinham isso, mas já tinha outras coisas que eles não sabiam. A questão do perfume. Perfume é algo que a gente não coloca no banheiro. E lá, por um design... Olha, Lívia. Oi? Vamos pessoal se ligar nas dicas. Prestem atenção nas dicas que ela tá dando. Papel e caneta na mão, porque, assim, é muito bom. E lá os perfumes, a casa foi feito um design maravilhoso, com uma super arquiteta. Só que, no banheiro, eles fizeram as prateleiras maravilhosas de vidro e os perfumes ficavam todos lá. Perfumes importados, caríssimos, que com o tempo, nesse decorrer de 5 anos, eu via, mas eu não sabia, né, disso também, porque eu vim aprender isso agora no curso, com a vivência, com a experiência. Lá, jogava perfumes fora, porque começava a ficar ardido, perdia a coloração, o cheiro alterava, né? Aquela essência não ficava a mesma, porque ficava tudo no banheiro. Então, assim, e muitas outras coisas. Questão de prataria, né? Quanta evolução nós temos agora na prataria. Na rouparia também, tem dicas maravilhosas. Então, assim, mesmo se você é organizada, se você não quer contratar uma personal organizer, faça uma consultoria online. Porque na consultoria online, você consegue tirar essas dúvidas. Tem pessoas, Roberta, que tem tanta objeção em contratar uma personal organizer, porque as pessoas também, muitas vezes, se preocupam muito com o que os outros vão falar. E fala assim, nossa, mas eu sou tão organizada e eu vou chamar uma personal organizer aqui. O que eles vão falar de mim? Vão falar que eu não sou organizada. E aí não precisa, né? Você não precisa de ninguém saber, não precisa divulgar, porque a divulgação ela é feita só se o cliente quiser. Não é uma obrigação do cliente, né? Ele é totalmente livre para fazer a divulgação do trabalho ou não. E ela fazendo essa consultoria online, ela vai tirar essas dúvidas. E aí ela mesma, ou até mesmo a secretária, né? Porque igual lá, são vários funcionários, até hoje lá tem bastante funcionários. O próprio funcionário, com a minha orientação ou com a sua orientação, vai colocar no lugar as coisas que estão faltando. Então, assim, é muito importante você abrir. Uma coisa que eu aprendi no início do meu curso é isso, né? Nunca diga, isso eu já sabia, porque tem sempre algo novo para você aprender. Mesmo aquilo que você já sabe, você acaba aprendendo. Então, é importante você estar aberta ao novo, né? Primeiro ver. Paga para ver. Será que esse trem de personal organizer dá certo mesmo? Esse trem é bom? Faça uma consultoria online, acompanhe, né, os nossos Instagram, a gente está sempre trazendo conteúdo relevante, mostrando para vocês como é bom, como é importante isso, e você vai agregando valor. E aí você vive esse benefício, aí você já é organizada, aí você vai ter mais esse benefício. Olha que maravilha! Tem que ter uma personal organizer. Deu várias dicas aqui, falou sobre vários benefícios. Vamos recapitular, gente. Ela falou, perfume não se coloca no banheiro. Por favor, anotem aí. Se você tem perfume no seu banheiro, anota que é para você não esquecer. Quando acabar essa live, agora não. Você vai lá no seu banheiro e tire de lá. É muito importante, né? Essa é uma das dicas que ela deu aí, que realmente a gente vê muito. Como a Claudiane colocou aqui pra gente. Muitas das vezes a pessoa se coloca um bloqueio. Isso é muito comum. Ou por vergonha de não querer abrir a sua casa, porque vai entrar na sua intimidade.
Né? Outras pessoas se sentem já ao contrário. Elas já se sentem à vontade, porque já te conhecem, né? No caso, me conhecem, vamos supor, a pessoa já me conhece. Ela vai se Sim, sentir à vontade comigo, vai me contratar, vai me convidar, né, para ajudar nesse processo, né, de mudança, de transformação. Ou ela vai ficar inibida porque me conhece, não, ela vai vir me almoça. E a gente, às vezes, a gente escuta isso, né, Claudiane? Ah, não, você não vai sim, lá, não, porque você vê como você é bagunceira. Mesmo pessoas que têm intimidade com a gente. Isso acontece, é muito normal. Mas existem outras formas, outros meios de você tirar esses bloqueios, ou até mesmo aprender técnicas, né? Como uma consultoria online, tem o sim, passo a passo da consultoria, é feito por vídeo chamada, então assim, você vai estar na sua zona de conforto, você vai mostrar aquilo que você quer mostrar, você vai falar aquilo que você quer falar, e você vai aprender também. Então, existem outros sim, formatos de atendimento, né? Tem outros materiais, tem curso de treinamento, você pode estar se favorecendo, se beneficiando com todos esses recursos, para você não deixar de, sabe, você ficar perdendo tempo com coisinha boba, gastando sua energia, perdendo dinheiro, comprando coisas de excesso, porque você não tem o controle da sua casa. Então, assim, assuma o controle da sua casa, né? Dessa forma, tendo mais praticidade, otimizando os processos, facilitando o seu dia a sim. dia. Então, gente, às vezes a pessoa perde um tempo danado para se arrumar, é muito comum. Vamos aproveitar que já respondeu uma outra pergunta. A gente jamais vai chegar na casa de um cliente e mandar ele jogar as coisas fora. Isso não existe. Se você pensa que a gente já chega querendo mandar na sua casa, você está muito enganado. A casa é sua. A gente está ali para te ajudar, te mostrar um norte, te orientar, te aconselhar, te apresentar, né, as sugestões das coisas que são válidas, que a gente sabe que vai fazer melhor para você, mas a decisão é exclusivamente sua. Eu teve uma pessoa que chegou para mim assim, não quero que você faça nenhum projeto para mim não, porque você vai querer jogar tudo fora, eu tenho muita coisa. As pessoas ainda têm esse bloqueio. O que a gente vai fazer vai Sim, te ensinar algumas técnicas para você desapegar, vai te orientar, vai tentar te conduzir, mas quem vai desfazer das coisas é você. E o desapego, muitas das vezes, gente, não quer dizer que você vai jogar as coisas fora. Né? O desapego, que assusta muita gente, porque, na sim. verdade, o que acontece? O desapego, ele é a primeira parte, faz parte né, da primeira etapa do nosso processo de organização. Porque, gente, bagunça e praia não se organiza. Não se organiza a Não, praia. não Não tem se como, organiza, né? né? Não tem como. Se você está precisando de uma organização, que você quer mais espaço, mas você não quer também abrir mão de nada, é um pouco difícil. Né? A gente vai ter que usar de vamos dizer assim, de outras ferramentas para poder ganhar mais espaço, mas não é o ideal. Agora, se você decidir assim, ó, não, eu quero guardar tudo que está aqui, e a gente não conseguir numa conversa mostrar os benefícios, diminuir a quantidade das coisas e tudo, você insistir, né, no caso do cliente insistir em permanecer com aquelas coisas, aí é uma outra conversa, né, Claudia? Não sei se você já passou por isso, mas eu já. E funcionou super bem. Quando você apresenta para ela a melhoria, ela sente os benefícios, vivencia aquilo, ela não quer outra coisa. Aconteceu comigo. Eu peguei uma Aconteceu cliente uma duas vez que vezes ela era comigo isso. acumuladora. Vou contar para vocês isso. Prestem atenção como é que a pessoa muda de opinião quando você apresenta para ela, mas se você tem esse bloqueio de pensar que vai chegar aqui na minha casa, eu vou jogar tudo fora, eu tenho muita coisa, eu sou acumuladora e tal. Você pensa dessa maneira, é possível que você mude de opinião quando você experimenta os benefícios da organização. Quando você percebe que aquilo vai te trazer só coisas boas, vai te facilitar, vai tirar um peso, porque a gente não percebe, mas a gente acaba ficando com um peso. A mesma coisa quando a gente se alivia, quando vê tudo organizado, dá aquela sensação de paz, tranquilidade, bem-estar, que realmente a gente sente, porque o nosso cérebro funciona Sim, dessa maneira, ao contrário também acontece. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Se liga no que aconteceu. A cliente era acumuladora, e ela me chamou porque ela precisava de ajuda. Emocionadíssima, triste, angustiada, que olha o que a bagunça faz com a pessoa. Ela tinha sim. consciência que ela era acumuladora e que ela precisava de ajuda. Ela estava tão angustiada que quando ela me viu, ela já me abraçou chorando. Graças a Deus você veio. Para você ver o peso que essa pessoa não carregava. E aí, quando eu comecei a organizar, ela realmente gostava muito de guardar coisas. Tudo para ela tinha utilidade. Sim. E com o passar do tempo, foi um longo trabalho, não foi fácil, foi bem desafiador. Mas foi eu sair assim maravilhada com as coisas que nós conquistamos juntas, com os avanços que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Então, assim, eu fui aos pouquinhos chegando com muito carinho, muito amor, muita dedicação, né? A gente vai com amor, Sim. né? Primeiro que a gente tem amor pelo que a gente faz. A gente não está ali para tratar pessoas de uma forma agressiva, de maneira nenhuma. A gente está para mostrar o caminho. E a E eu comecei a empatia também, né, dedicar Roberta? a ela. Muito importante a empatia, a humanização do nosso trabalho. Né? Faz parte do nosso trabalho a humanização, a conversa. Né? É super importante de saber ouvir o outro, até onde a gente vai percebendo, até onde a gente pode ir. E eu fui Sim, percebendo que eu podia avançar. E aí eu cheguei ao ponto de determinar com ela, delimitar com ela os espaços que ela teria para guardar as coisas que ela... Eu falei, nossa,
agora sim, eu já entendi. Que ela começou a guardar as coisas no espaço que nós delimitamos juntas, tá? Sim, E é porque senão volta tudo. E o investimento que ela fez iria por água abaixo. O que podia acontecer é. também? Ah, não valeu a pena, não deu certo, não foi legal para mim. Eu não queria que ela também ficasse com uma experiência negativa. Eu queria gerar também nela uma mudança de vida. Então, assim, Sim, funciona dessa forma. Então, a gente, ó, pense bem, vamos desmistificar essa questão. Nós não chegamos na casa de ninguém, né, Claudiane, jogando nada fora. É tudo nada. feito com um Teve um acordo. comentário E assim nem... importante aqui, ó. Os clientes acham que vamos chegar e colocar tudo fora, a Bel falou. E não é. Eu passei por uma experiência pegando seu gancho aí. Uma Pode falar. cliente, eu organizei o guarda-roupa dela, eu não tirei nada. Eu organizei com tudo que estava lá. E assim que eu terminei, né, que eu fiz todas as dobras, que eu categorizei os cabides, separei tudo por cor, tudo bonitinho, cheguei. Boa Seja muito noite. bem-vinda. Boa noite. Diz para mim Obrigada, como é que está obrigada pelo aparecendo a minha convite. imagem aí. Estão me ouvindo bem? Imagina. Estou te ouvindo muito bem. Alguém não conhece ainda, eu me chamo Roberto Cerezo. E eu acredito que a organização ela é a cereja do bolo para que as pessoas alcancem seus objetivos, né? Porque, se a gente parar para pensar, a organização ela permeia tudo que a gente faz. Desde as tarefas mais simples às mais Sim, complexas. As mais simples, por exemplo, preparar uma refeição. Se você não organizar ali tudo que você precisa, você vai perder tempo, vai abrir armário, abrir geladeira, fechar geladeira. Ou seja, a gente trabalha também a organização da mente, né? A organização do tempo e a organização do espaço. Mas vamos deixar para falar um pouquinho mais aí, depois, quando a gente entrar no tema legal mesmo, que hoje nós estamos aqui, ó, organização, vamos trabalhar a organização, falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, tem uma pergunta, que é personal organiza para quê? Esse é o título da nossa live de hoje, nós estamos aqui para te sim. ajudar. Agora, Claudiane, fala um pouquinho aí, eu vou tentar botar o tema aqui, que eu bem esqueci de colocar o tema, acabei de me dar conta disso. Fala um Tá pouquinho sobre ótimo. você, se apresenta, por favor. Obrigada a todos vocês que estão aqui, tanto da minha audiência quanto da Roberta. Para quem não me conhece, eu sou Claudiane, conhecida como Bertuane Organiza. Eu sou formada já há 2 anos. Minha paixão, eu fui levada a vida toda a ser organizada. E por uma necessidade minha, eu fiz um curso, uma semana de organização, e falei, gente, é isso que eu quero. Eu mudei a minha vida e eu posso levar a organização a outras vidas. Então, eu tenho levado, né, através da organização, mudança para as pessoas e mostrando a elas que dá para se organizar de forma estratégica, com técnicas que vai facilitar o dia a dia e vai dar prazer para ela e para a família e tempo de qualidade, que é o que a gente mais precisa, né? Todo mundo tem 24 horas. Precisamos saber administrar para aproveitar bem. Perfeito, saber administrar é o pulo do gato, né, Claudiane? Sim, Vamos combinar com que certeza. personal organize para quê? A Claudiane falou um pouquinho, contou um pouquinho até da história dela, né, como que ela começou e tudo mais, Sim, muito bacana isso. E a gente teve essa ideia, eu conheci a Claudiane na live, gente, olha só, como muita gente me conhece por aqui, conhece a Claudiane sim, também, conheci ela através de uma live, olha como que a live é uma coisa muito incrível, né? E sim, eu gostei muito da história dela, gostei muito, nós somos colegas de profissão, fazemos parte da mesma mentoria, do mesmo grupo, né, de sim, estudos. Nós estudamos muito, estamos sempre antenados do que está acontecendo, buscando sempre aperfeiçoamento. E com uma continuidade, né? Me chamou muita sim. atenção a história dela. A gente parou para conversar outro dia. Eu falei assim: me dá 20 minutos, Claudiane, do seu tempo aí. Você para na sua agenda, 20 minutos para mim. Nós ficamos mais de 2 horas conversando. Mas não foi só um bate-papo, né, Claudiane? Foi assim: Sim, a gente realmente vai acrescentando muito na vida do outro, vai aprendendo, vai construindo novos saberes ali. E sim. foi assim maravilhoso. A gente teve que desligar forçadamente, porque senão a gente ia ficar ali mais É o tempo, dia todo, né? né? Porque tem conteúdo, você vai trocando experiência, vai aprendendo e vai agregando muito valor. Isso é muito importante. É igual a live a gente fala assim, 1 hora é muito. Mas aí dá 1 hora a gente fala, nossa, já tem que acabar, mas ainda tem assunto. É verdade. Então, para você que está chegando aqui agora, eu estou com a Claudiane Bertuani, que ela também é personal organizer. Eu chamei ela aqui comigo para me ajudar nessa missão de levar assim, mais conhecimento para vocês, referente ao trabalho, ao serviço de personal organizer. Que muita gente tem dúvida, então nós já estamos falando sobre o quê? Personal organizer para quê? Para que serve o personal organizer? Assim como eu, tenho certeza que ela também recebeu muitos questionamentos em Sim, relação a isso, né? Muitas dúvidas chegam diariamente. Tem pessoas próximas da gente, né, que ficam ainda com dúvidas de como funciona, como que é. E aí eu conversando com a Claudiane, conhecendo o Instagram dela, assistindo os vídeos dela, fiquei encantada com a experiência que ela tem também, porque a Claudiane tem uma história muito bacana. Ela fala um pouquinho sobre essa experiência. E por que convido ela aqui, gente? Porque ela tem um olhar diferenciado.
ela vai trazer para a gente uma experiência, fica aí com a gente, que você vai entender sobre o que eu estou falando. Ela tem uma experiência diferente da gente, né? Na verdade, assim, ela tem um outro olhar, de dentro para fora. Então, é sobre esse olhar que eu quero que você traga para a gente hoje, Claudiane, para me ajudar nessa missão de responder essas perguntas, essas dúvidas. Então, começa falando um pouquinho para mim sobre essa tua experiência, né? Essa tua vivência com o personal organizer, antes dessa tua vivência, na verdade, antes de você assumir, né, esse teu novo projeto, esse novo empreendimento com o personal organizer. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Pois é. O que acontece, né? Aos 18 anos eu comecei a trabalhar como doméstica. Minha mãe é cozinheira de forno e fogão e eu fui trabalhar na mesma casa que a minha mãe. E aí, por isso que eu falo que a organização, ela me atraiu. A minha avó era muito organizada, minha avó gostava de roupa separada por cor, tudo bem organizado, tudo bonitinho. Então eu já vim com essa vivência com a minha avó. E aí, quando eu fui trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar de doméstica, eu falei, vou trabalhar um ano. Enquanto isso, eu vou fazendo curso, estudando, adquirindo experiência e saio de lá. Só que esse 1 ano virou 5 anos, que eu falo que é a minha faculdade, porque eu fiz na prática. Né? O curso veio para aperfeiçoar e me dar técnicas novas, mas eu tive na prática durante 5 anos, organização de mala. Lá ela tinha 3 filhos, então quando ela não estava em casa ou que ela tinha que resolver alguma coisa, quem resolvia era que eu fazia lista de compras. Tudo que precisava ali, eu fazia na prática. Então, assim, eu aprendi a administrar uma mansão na raça. Porque ou eu fazia. Então, aquilo que eu não sabia, eu precisava. Igual por isso que eu gostei muito até da live última. Seja curiosa e inconformada. Porque aquilo que eu não sabia, eu precisava aprender. Então, eu perguntava para minha patroa o que precisava fazer. E uma coisa muito importante, né, que as pessoas esquecem. Para você cobrar ou exigir de alguém, você precisa saber. E ela, por ser uma pessoa de uma classe alta, era uma pessoa que sabia de tudo. Ela sabia de limpar um chão a fazer as compras. Então, ela sabia de tudo. Então, todos os funcionários dela, eu fiquei lá 5 anos. Então, a gente passava, era um treinamento, porque ela estava sempre ali alertando, estava sempre ensinando. Então, você não tinha aquele negócio de passar a perna nela, não. Ela sabia o que ela queria e como ela queria. Ela tinha esse conhecimento. E ela passou esse conhecimento todo para mim. Eu não sou boba nada. Estou usando ele todo agora nesse novo empreendimento. Por quê? Isso me deu clareza. Porque eu sei como é que tem que fazer, o que precisa fazer. Eu aprendi muitas técnicas de limpeza. Eu aprendi como administrar, igual questão de mala. Então, quando os meninos iam viajar, eu tinha que pesquisar, saber comprar onde que eles iam, o que eles iam precisar levar. Então, tudo isso foi numa prática. Então, assim, o curso mesmo, ele veio para aperfeiçoar muita coisa que eu já sabia. Então, eu tenho essa expertise, essa experiência. Depois desses 5 anos lá nessa casa, eu saí, fui trabalhar de secretária, mas quando eu tive a minha filha, eu falei, eu não quero trabalhar de novo fora. E aí eu comecei com faxina. Só que aí eu fui para fazer faxina uma vez na semana. Quando foi ver, eu já estava trabalhando de faxina de segunda a sexta. Por quê? Eu sou uma pessoa muito dedicada. Se eu estou num projeto, se eu estou dentro de uma casa, eu dou o meu melhor. E eu nunca estou satisfeita com o básico. Se eu posso melhorar, eu quero dar sempre o melhor. Eu quero ter um diferencial. Então, isso é muito importante. Então, assim, eu adquiri muita experiência nessas casas que eu passei. São famílias diferentes, histórias diferentes. E também, nessas experiências, eu trabalhei numa casa que lá eles tinham todo o cronograma. Então, a empregada que entrava lá, hoje em dia fala muito secretário do lar, né? Não ficava perdida, porque quando eu comecei na segunda-feira, eu cheguei lá, já tinha uma lista de tudo que tinha que ser feito durante a semana, qual dia, qual horário, a parte da manhã, o que tinha que fazer, quais eram as prioridades, né? O que era mais importante. Ela tinha um bebê na época que estava com 8 meses. Então, assim, eu aprendi a administrar tudo isso. Então, tudo isso na prática. E eu vi o quanto que isso facilitou. Então, quando as pessoas perguntam, personal organize para quê? Para você ter praticidade. Porque quando você já tem ali uma planilha, uma checklist do que você tem que fazer, eu falo muito sobre isso, gente. Essa questão de organizar a semana não é simplesmente você sentar no domingo e imaginar o que você fazer. Não, você vai colocar as suas prioridades. Se der certo de fazer, ótimo. Se deu os parabéns, fique muito feliz. Mas se não deu, respire e, se for muito importante, coloque como prioridade no outro dia e no outro dia já faça de primeiro. Mas se é algo que dá para esperar, espere. Mas você vai ter ali noção do que você faz. Porque a gente, Roberta, muitas vezes não tem o hábito de anotar as coisas.
E quando você anota, você tem percepção e consegue enxergar o que realmente você fez. Tem gente que fala assim, nossa, hoje eu não fiz nada. Mas aí quando você vai lá na sua checklist e começa a ticar, né, o que você fez, a riscar, aí você vai vendo quanto que você produziu. E muitas vezes você fala, não vê isso. Por quê? Fica preocupada com aquilo que você não fez. Então, Personal Organizer é importante para isso. E sem contar as técnicas, né, que dá muita praticidade, coisas que facilitam a sua vida, coisas simples. Que, por exemplo, assim, que você passa assim, ah, mas isso é coisa de outro mundo. Mas a gente chega até você, leva essa praticidade e você apaixona e não larga mais. Gente, mas essa mulher demais, ela é muito acelerada. Tô adorando. Ara, seja muito bem-vinda, querida. Muito bom ter você aqui com a gente, tá? Um prazer imenso ter você aqui. Ara, é acelerada ela, né, Ara? Sou ligada 220. Agora imagine uma mulher organizando a sua casa, gente. Não tem desperdício de tempo, de dinheiro, de energia, né? Ela realmente vai com tudo. Sabe de nada, inocente, realmente. Bom demais, tô adorando. Já tô aqui feliz da vida. Gente, mas que a Claudiane falou aqui, ela já colocou alguns conceitos para você. Se você tá ligado, já tá prestando atenção no que ela falou ali, entende bem o que ela disse. Ela falou vários benefícios aqui para você. Olha só, praticidade. Então, assim, ela teve essa vivência, né, essa experiência de estar ali com pessoas, convivendo com pessoas que já eram organizadas. E ela aprendeu muito. Mas mesmo assim, né, Claudiane, você sabe que foi necessário você se aperfeiçoar. Sim. Né? Foi necessário você buscar ainda mais conhecimento. Então, assim, você sente que hoje, depois de tudo que você passou, a experiência que você teve, né? Você teve essa oportunidade ali e tudo mais, você buscou uma especificação, você fez o curso e tudo mais, de lá para cá você já estudou pra caramba, está sempre aprendendo coisas novas. Então, assim, uma pergunta que eu queria te fazer. Mesmo a pessoa sendo organizada, como essa família que você conviveu ali durante tanto tempo, você entende que hoje, mesmo assim, você tem algo a acrescentar na vida dessas pessoas? O que poderia mudar para você? O que você entende, assim, como realmente que você poderia estar acrescentando na vida deles? Assim? Fala para mim, tem muita gente. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Sim. Então, bem, muita gente pensa porque já sou organizada, não preciso aprender mais nada, está tudo no lugar, está tudo funcionando bem para mim. E é nesse gancho que eu quero pegar para você. Fala para gente, então, por favor. Sim, excelente pergunta. Né? E é muito bom, né? Que se você está aí esse bloqueio, né, de falar, não, eu já sou organizado, eu não preciso de uma personal organizer, quebra ele agora. Por quê? Gente, ela era uma casa extremamente organizada, mas existem coisas simples que as pessoas muitas vezes não sabem. Lá, uma coisa que eu aprendi lá, a bucha é uma coisa que você troca ela toda semana, no máximo uma vez na semana. Lá eles tinham isso, mas já tinha outras coisas que eles não sabiam. A questão do perfume. Perfume é algo que a gente não coloca no banheiro. E lá, por um design... Olha ali. Oi? Vamos só se ligar nas dicas. Prestem atenção nas dicas que ela tá dando. Papel e caneta na mão, porque, assim, é muito bom. E lá os perfumes, a casa foi feito um design maravilhoso, com uma super arquiteta. Só que, no banheiro, eles fizeram as prateleiras maravilhosas de vidro e os perfumes ficavam todos lá. Perfumes importados, caríssimos, que com o tempo, nesse decorrer de 5 anos, eu via, mas eu não sabia, né, disso também, porque eu vim aprender isso agora no curso, com a vivência, com a experiência. Lá, jogava perfumes fora, porque começava a ficar ardido, perdia a coloração, o cheiro alterava, né? Aquela essência não ficava a mesma, porque ficava tudo no banheiro. Então, assim, e muitas outras coisas. Questão de prataria, né? Quanta evolução nós temos agora na prataria. Na rouparia também, tem dicas maravilhosas. Então, assim, mesmo se você é organizada, se você não quer contratar uma personal organizer, faça uma consultoria online. Porque na consultoria online, você consegue tirar essas dúvidas. Tem pessoas, Roberta, que tem tanta objeção em contratar uma personal organizer, porque as pessoas também, muitas vezes, se preocupam muito com o que os outros vão falar. E fala assim, nossa, mas eu sou tão organizada e eu vou chamar uma personal organizer aqui. O que eles vão falar de mim? Vão falar que eu não sou organizada. E aí não precisa, né? Você não precisa de ninguém saber, não precisa divulgar, porque a divulgação ela é feita só se o cliente quiser. Não é uma obrigação do cliente, né? Ele é totalmente livre para fazer a divulgação do trabalho ou não. E
ela fazendo essa consultoria online, ela vai tirar essas dúvidas. E aí ela mesma, ou até mesmo a secretária, né? Porque igual lá, são vários funcionários, até hoje lá tem bastante funcionários. O próprio funcionário, com a minha orientação ou com a sua orientação, vai colocar no lugar as coisas que estão faltando. Então, assim, é muito importante você abrir. Uma coisa que eu aprendi no início do meu curso é isso, né? Nunca diga, isso eu já sabia, porque tem sempre algo novo para você aprender. Mesmo aquilo que você já sabe, você acaba aprendendo. Então, é importante você estar aberta ao novo, né? Primeiro ver. Paga para ver. Será que esse trem de personal organize dá certo mesmo? Esse trem é bom? Faça uma consultoria online, acompanhe, né, os nossos Instagram, a gente está sempre trazendo conteúdo relevante, mostrando para vocês como é bom, como é importante isso, e você vai agregando valor. E aí você vive esse benefício, aí você já é organizada, aí você vai ter mais esse benefício. Olha que maravilha! Tem que ter uma personal organizer. Olha, nós estamos tendo participante lá da Irlanda, uma amiga minha, tá falando aqui, ó. Eu vou ter que ler, gente, tá enchendo a minha bola. Claudiane é a melhor organize, muito caprichosa, cuidadosa e ainda ensina a manter a organização. Obrigada. Obrigada pela participação de todos, muito boa noite, vocês estão chegando aí agora. Nós estamos aqui para falar personal organize para quê? Porque a gente recebe constantemente perguntas a respeito disso, tem gente que ainda não entende como funciona a nossa profissão, como que é o nosso trabalho, no que consiste ele, quais são as etapas, né, do processo todo que nós passamos na sua casa, na sua residência, enfim, tem muitas dúvidas. E a gente está aqui eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Claudiane, que teve uma vivência, uma experiência bem diferenciada, e ela está trazendo hoje aqui para a gente essa experiência, para ajudar a responder essas questões. Então, se você tiver alguma dúvida, já vai colocando aqui. Tá, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu stories, tive algumas perguntas lá, eu vou trazer aqui pra gente já já. Mas se você lembrar de alguém que possa estar se interessando por esse conteúdo, que você vai ajudar essa pessoa, não é aquela pessoa que você percebe que precisa de um empurrãozinho, manda aí pra ela um direct aí, ó, clica nesse aviãozinho, manda pra lá. E se você tá gostando, clica no coraçãozinho pra gente saber que tá sendo agradável pra você, tá acrescentando alguma coisa na sua vida. Enfim, a Claudiane já deu várias dicas aqui, falou sobre vários benefícios. Vamos recapitular, gente. Ela falou: perfume não se coloca no banheiro. Por favor, anotem aí. Se você tem perfume no seu banheiro, anota que é para você não esquecer. Quando acabar essa live, agora não. Você vai lá no seu banheiro e tire de lá. É muito importante, né? Essa é uma das dicas que ela deu aí, que realmente a gente vê muito. Como a Claudiane colocou aqui pra gente. Muitas das vezes a pessoa se coloca um bloqueio. Isso é muito comum. Ou por vergonha de não querer abrir a sua casa, porque vai entrar na sua intimidade. Outras pessoas se sentem já ao contrário. Elas já se sentem à vontade, porque já te conhecem, né? No caso, me conhecem, vamos supor, a pessoa já me conhece. Ela vai se sentir à vontade comigo, vai me contratar, vai me convidar, né, para ajudar nesse processo, né, de mudança, de transformação. Ou ela vai ficar inibida porque me conhece, não, ela vai vir me onça. E a gente, às vezes, escuta isso, né, Claudiane? Não, você vai lá, não, você vê como você é bagunceira. Mesmo pessoas que têm intimidade com a gente. Isso acontece, é muito normal. Mas existem outras formas, outros meios de você tirar esses bloqueios, ou até mesmo aprender técnicas, né? Como uma consultoria online, tem um passo a passo da consultoria, é feito por vídeo chamada, então assim, você vai estar na sua zona de conforto, você vai mostrar aquilo que você quer mostrar, você vai falar aquilo que você quer falar, e você vai aprender também. Então, existem outros formatos de atendimento, né? Tem outros materiais, tem recursos de treinamento, você pode estar se favorecendo, se beneficiando com todos esses recursos, para você não deixar de... Sabe, você ficar perdendo tempo com coisinha boba, gastando sua energia, perdendo dinheiro, comprando coisas de excesso, porque você não tem o controle da sua casa. Então, assim, assuma o controle da sua casa, né? Dessa forma, tendo mais praticidade, otimizando os processos, facilitando o seu dia a dia. Então, gente, às vezes a pessoa perde um tempo danado para se arrumar, é muito comum. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre isso. A pessoa, sabe quando você dorme? Eu sou organizada, eu já durmo sabendo o que eu vou vestir no dia seguinte para trabalhar. Ótimo, ok. Aí procurou, não encontrou. Ela mentalizou que eu ia vestir melhor, ela não separou de noite, ela deixou para separar de manhã. Ela dormiu pensando, bom, vou vestir tal calça, botar tal blusa. No dia seguinte a pessoa acorda, tá todo no esquema, né? Tô tudo aqui na minha cabeça, eu sei que eu vou precisar. E ela começa a pegar as coisas, e ela começa a pegar, de repente, ela, caramba, tá faltando a calça. Ela não achava a calça que ela tinha pensado que ela queria vestir. Olha só o que acontece. Ela acaba indo pro trabalho de vestido, chateada, porque a mulher tem muito disso, gente. A gente mentaliza uma coisa que é aquilo. É incrível, né? E ela vai... Não, eu pensei, eu quero vestir aquilo, quero fazer tal coisa, não fez, foi frustrada, chateada, aborrecida porque não encontrou, né? Jogou tudo pela cama, deixou tudo bagunçado,
quando ela chegar cansada do trabalho, ela vai ter que ter, né, ter aquela ida, demanda toda para organizar, botar no lugar, ou não vai empurrar para o canto, vai dormir, e aquilo vai se levando ao longo da semana. Enfim, o nosso cérebro, gente, ele já vai ficando frustrado, vai tendo outras... O nosso cérebro funciona dessa maneira. Ele vai te dando desânimo, você vai ficando chateado, nem sabe por quê, vai ficando mal-humorada, não sabe. E ali vai, ó, só empurrando com a barriga. Então, se você tem tudo de uma forma mais prática, sistematizada no seu dia a dia, você sabe, você tem um controle, sabe onde está cada coisa. Sim. Então, você não perde tanto tempo, não gasta a sua energia, o seu tempo e o seu dinheiro. Né? Principalmente na cozinha, né? Vamos combinar que a gente compra coisa demais porque não sabe o que tem. Né? Na despesa, sim, por exemplo. Né? Acontece muito também. Claudiane, eu queria te fazer uma pergunta. Você acabou falando um pouquinho sobre isso, né? A gente vai simplificando, não tem como uma coisa puxar a outra. Você falou sobre o que hoje, né, mudaria nessa família. Você tem conhecimento hoje para agregar mais valor, né? A pessoa que, por exemplo, nós, profissionais, temos hoje mais capacidade para ajudar essas pessoas, inclusive, que pensam que são organizadas, como a sua ex-chefe aí, né? Essa casa que você trabalhou. Hoje você tem mais conteúdo, você já sabe, por exemplo, que o perfume não fica no banheiro. Para ela, talvez, ainda seja uma coisa comum, normal. Mas você tem uma autoridade para falar para ela que não é legal. Você pode sugerir. Gente, só para esclarecer uma coisa aqui para vocês. A gente jamais chega na casa de um cliente. Vamos aproveitar que já respondeu uma outra pergunta. A gente jamais vai chegar na casa de um cliente e mandar ele jogar as coisas fora. Isso não existe. Se você pensa que a gente já chega querendo mandar na sua casa, você está muito enganado. A casa é sua. A gente está ali para te ajudar, te mostrar um norte, te orientar, te aconselhar, te apresentar, né, as sugestões das coisas que são válidas, que a gente sabe que vai fazer melhor para você, mas a decisão é exclusivamente sua. Eu teve uma pessoa que chegou para mim assim, não quero que você faça nenhum projeto para mim, não, porque você vai querer jogar tudo fora, eu tenho muita coisa. As pessoas ainda têm esse bloqueio. O que a gente vai fazer vai te ensinar algumas técnicas para você desapegar, vai te orientar, vai tentar te conduzir, mas quem vai desfazer das coisas é você. E o desapego, muitas das vezes, gente, não quer dizer que você vai jogar as coisas fora. Né? O desapego que assusta muita gente, porque na verdade o que acontece? O desapego, ele é a primeira parte, faz parte, né, da primeira etapa do nosso processo de organização. Porque, gente, bagunça e praia não se organiza. Não se organiza praia. Não tem como, né? Não tem como. Se você está precisando de uma organização, que você quer mais espaço, mas você não quer também abrir mão de nada, é um pouco difícil. Né? A gente vai ter que usar de outros, vamos dizer assim, de outras ferramentas para poder ganhar mais espaço, mas não é o ideal. Agora, se você decidir assim, não, eu quero guardar tudo que está aqui, e a gente não conseguir numa conversa mostrar os benefícios, diminuir a quantidade das coisas e tudo, você insistir, né, no caso do cliente insistir em permanecer com aquelas coisas, aí é uma outra conversa, né, Claudiane? Não sei se você já passou por isso, mas eu já. E funcionam super bem. Quando você apresenta para ela a melhoria, ela sente os benefícios, vivencia aquilo, ela não quer outra coisa. Aconteceu comigo. Aconteceu 2 vezes comigo isso. Vou contar para vocês isso. Prestem atenção como é que a pessoa muda de opinião quando você apresenta para ela. Mas se você tem esse bloqueio de pensar que vai chegar aqui na minha casa, vou jogar tudo fora, eu tenho muita coisa, eu sou acumuladora e tal. Você pensa dessa maneira, é possível que você mude de opinião. Quando você experimenta os benefícios da organização. Quando você percebe que aquilo vai te trazer só coisas boas. Vai te facilitar, vai tirar um peso, porque a gente não percebe, mas a gente acaba ficando com um peso. A mesma coisa quando a gente se alivia, quando vê tudo organizado, dá aquela sensação de paz, tranquilidade, bem-estar, que realmente a gente sente, porque o nosso cérebro funciona dessa maneira, ao contrário também acontece. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Se liga no que aconteceu. A cliente era acumuladora, e ela me chamou porque ela precisava de ajuda, emocionadíssima, triste, angustiada, que olha o que a bagunça faz com a pessoa. Ela tinha consciência que ela era acumuladora e que ela precisava de ajuda. Ela estava tão angustiada que quando ela me viu, ela já me abraçou chorando. Graças a Deus você veio. Para você ver o peso que essa pessoa não carregava. E aí, quando eu comecei a organizar, ela realmente gostava muito de guardar coisas. Tudo para ela tinha utilidade. E com o passar do tempo, foi um longo trabalho. Não foi fácil. Foi bem desafiador. Mas foi eu sair assim maravilhada com as coisas que nós conquistamos juntas. Com os avanços que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Então, assim, eu fui aos pouquinhos chegando com muito carinho, muito amor, muita dedicação, né? A gente vai com amor, né? Primeiro que a gente tem amor pelo que a gente faz. A gente não está ali para tratar pessoas de uma forma agressiva, de maneira nenhuma. A gente está para mostrar o caminho. E a empatia também, né, Roberta? Muito importante a empatia, a humanização do nosso trabalho. Né? Faz parte do nosso trabalho a humanização, a conversa.
né? É super importante saber ouvir o outro, até onde a gente vai percebendo, até onde a gente pode ir. E eu fui Sim, percebendo que eu podia avançar. E aí eu cheguei ao ponto de determinar, para delimitar com ela os espaços que ela teria para guardar as coisas que ela... Eu falei, nossa, agora sim, eu já entendi. E ela começou a guardar as coisas no espaço que nós delimitamos juntas, tá? sim. E é porque senão volta tudo. E o investimento que ela fez iria por água abaixo. O que podia acontecer É. também? Ah, não valeu a pena, não deu certo, não foi legal para mim. Eu não queria que ela também ficasse com uma experiência negativa. Eu queria gerar também nela uma mudança de vida. Então, assim, Sim, funciona dessa forma. Então, a gente, ó, pense bem, vamos desmistificar essa questão. Nós não chegamos na casa de ninguém, né, Claudiana? Jogando nada fora. É tudo nada. feito com um Teve um acordo. comentário E assim nem... importante aqui, ó. Os clientes acham que vamos chegar e colocar tudo fora, a Bel falou. E não é. Eu passei por uma experiência pegando seu gancho aí. Uma Pode falar. cliente, eu organizei o guarda-roupa dela, eu não tirei nada. Eu organizei com tudo que estava lá. E assim que eu terminei, né, que eu fiz todas as dobras, que eu categorizei os cabides, separei tudo por cor, tudo bonitinho. Da segunda, eu quero falar em relação às bolsas. Por quê? Lá tinha também esse lugar reservado para as bolsas, mas as bolsas, elas não tinha aquele organizador. Ou se não tem aquele organizador de acrílico que impede que uma bolsa tenha atrito com a outra, pode ser aquele saquinho de TNT, que tem uma parte ali, uma visão transparente para que você consiga identificar. Então, são coisas simples, né? Era uma casa extremamente organizada. Eu aprendi muito lá, mas com a minha expertise, com o meu conhecimento, com o aperfeiçoamento durante os cursos, né? Que a gente não para, a gente está sempre aprendendo coisa nova, tem sempre um nicho novo para você ali, né, entrar e descobrir. Tem essa questão da bolsa. Porque muitas vezes a pessoa tem bolsa ou calçado, não é o caso de lá, mas eu já passei por essa experiência. Eu vejo pessoas que perdem calçados maravilhosos, carérrimos. Por quê? Deixa dentro da caixa. A caixa que vem o sapato não é algo que você chega em casa e deixe no mesmo lugar. Então, o que acontece? Isso faz com que o seu calçado ele se danifique. Porque aquela caixa, ela foi feita uma caixa resistente para que o calçado não danifique no transporte. Dentro da loja, a gente sabe que loja de calçado fica todo mundo aquele monte de caixa, tudo empilhado em cima da outra. E na sua casa, no seu closet, não pode ser assim. Ele precisa de estar em uma caixa própria, arejada, ou de preferência que ele tenha o lugar, o espaço reservado para que ele não tenha atrito no outro. Não sei se as pessoas muitas vezes não se atentam a isso. Quando você compra um calçado, ele vem com uma folha de seda nele. Por quê? Justamente para que não haja atrito, porque esse atrito danifica até mesmo o couro. Às vezes você, não, é só aqueles sapatos inferior, aqueles que são de napa. Não, o couro também, se você não manter esse cuidado, ele vai danificar. Então é muito formato também, né, Cláudia? Sim. Tem a questão do formato do calçado, principalmente calçados masculinos, né? E, então, o que a Claudiana está falando é muito importante. É o seguinte, a pessoa, às vezes, personal organize para quê? Né? Porque às vezes a gente acha que sabe tudo. Na verdade, nem nós sabemos tudo. Nós estamos em constante aprendizado, né? Então, como dizia um antigo filósofo, só sei que nada sei. Nós nunca sabemos tudo. Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa, né? Incansavelmente. Tem, como a Claudiana falou, ela tem a mente aberta para poder aprender coisas novas, né? Essa questão do passado é só um exemplo. Porque ela estava relatando para a gente que essa família era extremamente organizada, ela tinha alguns conceitos que ela mesma aprendeu com essa família, mas nós sempre vamos ter coisas agregadas na vida um do outro, certo? Esse exemplo que ela deu da bolsa, naturalmente, essa outra pessoa com quem ela trabalhou achava que ela estava fazendo certo. Hoje, qual a pegada que eu quero mostrar para vocês? Mesmo você achando que você é realmente muito organizado, ou que você, de repente, tem alguns bloqueios, não quero que a pessoa entre na minha casa, vai invadir minha intimidade, vai saber muito sobre mim. A gente deu alguns exemplos aqui sobre isso, né? Você sempre tem alguma coisa para aprender. Então, hoje, se a Claudiana tiver que voltar lá, certamente ela tem muito mais a agregar. Né? Sim, e vai ter oportunidade para falar com essa família, para mostrar realmente os benefícios dessas transformações, dessas mudanças, como, por exemplo, o calçado. Na live anterior, que foi interrompida, ela deu o exemplo do perfume. Sim. E muitas pessoas, eu acho importante até falar de novo aqui, essa outra dica. Então, ela já deu 2 dicas aqui, gente. Fiquem atentos. Os calçado, as bolsas, tem tudo de um porquê. Porque muitas das vezes você não tem esse entendimento. E nós que estamos sempre assim, estudando, pesquisando, e nós temos a experiência também, porque a gente faz os testes, a gente vai testando, a gente testa na nossa casa, produto novo, a gente está sempre atento aos produtos, benefícios.
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão também dos produtos. Eu quero falar com você sobre os produtos, porque muitas pessoas também acham que não vale a pena, não é necessário. E a Claudiane falou aqui, se você tem um organizador de bolsas, não é porque só é bonito, né? Claro, é muito bonito. Se você não conhece, depois vinda do nosso feed lá, que tem lá os organizadores, depois a gente mostra para vocês também. Lá no nosso feed, naturalmente, tem algum conteúdo que fale sobre isso, né? Sobre os produtos organizadores, esse específico das bolsas. Tem um porquê, não é só beleza estética. Porque, veja bem, a organização, ela é diferente de arrumação, né? Então, assim, não é só uma questão estética, tem uma lógica, são sistemas de organização e ele é personalizado, tá? Não é uma forma assim, como eu vou te dizer, engessada. Cada família, cada pessoa, cada cliente. Obrigada a vocês que estão voltando. Obrigada, Taninha. Obrigada a todos vocês, tá? Boa noite, sejam bem-vindos aqui de volta à nossa live. Continuamos falando aqui, nós não desistimos, estamos aqui. De jeito nenhum. nenhum. Alguns probleminhas, chegando o pessoal entrando aí, tivemos alguns probleminhas, estamos aqui de volta. Então, assim, essa questão do perfume, porque às vezes a pessoa acha que está guardando no banheiro, tá, como a Claudiane falou, o banheiro era lindo, o arquiteto fez as prateleiras maravilhosas, mas não era o local ideal para se armazenar os perfumes, e não é. Calçados e bolsa, a mesma coisa, não tem só uma questão estética, tem uma questão lógica também, tem um sistema que tem que funcionar para você. E nós, por quê? Personal organizer, para quê? Para te ajudar nesse sentido, de mostrar para você quais são os sistemas que vão se adequar à sua realidade, à sua rotina, à sua família e ao seu bolso. Não é verdade? Com certeza. Agora fala um pouquinho, Claudiane. Sim. E aí, né, essa questão do perfume, você tocou nele aí, é muito importante, porque eram perfumes caros, importados. Então, ela teve desperdício, porque teve que jogar fora. E aí, por não saber dessa informação, Roberto, e é uma coisa que ainda muitas pessoas, eu já fiz lives falando sobre isso, eu fiz uma live no banheiro. Semana passada eu falei, no sábado, eu falei disso na live, e muitas pessoas ainda não sabem. Ainda continua colocando. E aí você fala assim, eu vou pagar uma personal organize, é caro. Não é caro você pegar esse perfume importado e jogar fora. E muitas vezes o vidro tá cheio ainda, você nem utilizou. Então é muito importante a gente atentar a isso e ver quais são os benefícios. Por quê? Porque é algo personalizado, é algo que é especial para você, é para atender a sua necessidade, porque o que funciona para a Roberta não funciona para mim. Então a gente vai até a pessoa, entende a necessidade, para a partir daí, né, entende toda a funcionalidade da casa, da família. Não adianta falar assim, não, a esposa contratou a personal organize e pronto. Não, a gente precisa de ouvir as outras partes, né? Ouvir o esposo, ouvir os filhos, né? Se tem secretário do lar, ouvir, acompanhar como é o serviço, ver o que pode melhorar. Porque a organização, até mesmo para a secretária do lar, facilita. Porque ela vai ter mais praticidade, ela vai ter mais facilidade de fazer as coisas que ela estava ali fazendo sempre a mesma coisa, porque aprendeu assim, ou porque a rotina daquela casa era assim. E com uma dica nossa, seja numa presencial, seja numa consultoria online, ela já facilitou, ela ganhou ali 10 minutos livre para fazer outra coisa, ou para descansar, ou para aprender mais, né? Uma receita nova, aprender algo a mais para essa família. Então, assim, é uma infinidade de qualidades, né, de benefícios que você tem quando se contrata uma personal organizer. Então, nós estamos falando hoje personal organizer para quê? Você que ficou curioso aí, que ficou curiosa, querendo saber como funciona esse trabalho, né? Do profissional de organização, como que é isso? Nós falamos até um pouquinho na live anterior, eu vou falar aqui, dar uma pincelada aqui, um pouquinho sobre esse processo de como funciona, né, a nossa prestação de serviço. A Claudiane lembrou muito bem que muitas pessoas ainda têm um pouco de receio de nos receber na sua casa. Agora, nesse momento de pandemia, tudo bem, é considerado, acontece, mas não só por esse motivo. Mas por quê? Por vergonha, não querem se expor, porque se sentem invadidas, né? Porque vai entrar na sua privacidade, na sua intimidade. Né? Eu estava relatando, inclusive, que pessoas se sentem, tem os dois lados. Uma pessoa se sente muito à vontade, porque é íntima, suave, se sente à vontade por não estar chamando um estranho na casa delas, né? Porque um desconhecido, um estranho, se sentem à vontade. E tem outros também que se sentem invadidos. Não quero que você saiba como funciona a minha casa, não. Você me conhece da porta para fora, né? Mas aqui dentro você vai ver minha bagunça. Como é que você vai ouvir olhar depois? E é difícil para as pessoas entenderem. Pensam que a gente está sempre olhando a bagunça delas, né? Não é bem assim que funciona, né? É claro que a gente vai estar sempre ajudando quando a pessoa der abertura, a pessoa realmente se mostrar interessada, se deixar, a gente só fala disso, né?
Eu acredito que a Com Claudiane também certeza. passa por isso, a gente só fala disso porque tá assim, ó, latente no nosso coração. Quem trabalha com isso, só para você entender, realmente gosta muito do que faz. Tem muito amor, muita dedicação em tudo que faz, né? Nós gostamos muito, é muito natural a gente falar, a gente querer ajudar. Se a gente sabe, se a gente está vendo que é algo que pode agregar valor na sua vida, não tem como, não vou ficar calada. Eu vou querer te ajudar se você me permitir. Então, assim, veja bem, entenda. Se você não quer contratar um serviço, né, de um profissional presencial, existem outras opções como a consultoria online. Eu estava falando sobre isso. Que você vai dar o tom, você vai mostrar aquilo que você quer mostrar, você vai Sim. falar sobre o que você quer falar. E não é tão invasivo. É um outro formato de serviço que, assim como eu, a Claudiane também presta serviço de consultoria online, que é feito através de videochamada. Se você tem mais alguma dúvida, a gente está falando aqui sobre os processos de organização, tá? O tema é Personal Organizing para quê? Coloca aqui nos comentários, na caixinha de perguntas, se você tem uma pergunta para fazer para a gente vai ter um prazer de te responder. Porque, afinal de contas, essa live aqui hoje é para isso, para desmistificar essa questão do Personal Organizing, tá bom? Então, lembrou de alguém aí? Clica no aviãozinho, pessoa que você quer ajudar aí, que está precisando se organizar um pouco mais na sua vida. Joga aí, já vai clicando nesse aviãozinho, convida elas para cá, tá bom? Para elas poderem participar, ouvir um pouquinho e aprender com a gente também, tá bom? E vai clicando no coraçãozinho aí se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo, entendendo como funciona esse mundo da organização. Ó, segredo eu aprendi ontem. Você colocar o dedo no coraçãozinho e segurar, ele sobe ainda com mais força. E o Instagram manda para mais pessoas, hein? Descobri isso ontem numa live. Maravilha! Gostei da dica. Então, enterra o dedo aí nesse coração. Enterra o dedo. Porque é importante, para a gente que está aqui, a gente não está ouvindo vocês. Então, é importante que é a forma que a gente tem de ter um feedback de quem está do outro lado. Sim. É verdade? Opa! Muito bom. Obrigada. Enterra esse dedo aí nesse coração dele. Olha que maravilha. Pegar a dica já. Isso aí, gente. Parabéns. Muito bom. Muito obrigada aí pelo seu feedback. Então, vamos lá. O processo de organização ele é dessa forma. Então, tem a parte que a gente estava falando sobre o desapego, que assusta muitas pessoas. Né? As pessoas acham que você vai entrar na casa dela e vai jogar tudo fora. Desapego não quer dizer que vá para o lixo. Desapegar é você abrir mão daquilo que hoje não se adequa mais à tua unidade. Aquilo que você vive hoje. Porque num determinado momento da sua vida aquilo foi útil para você. Agora não é útil mais. Você já mudou. Você já não usa mais as mesmas coisas. Então passa para frente, né? Existem várias formas de desapego, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas existem várias formas de se desapegar. Então só quero que você entenda que a gente não vai entrar na sua casa jogando tudo fora. Tudo é feito com uma forma consciente, com autorização do cliente. É uma etapa do processo, faz parte. Como eu falei, não se organiza praia, né? Não tem como de organizar praia. Né? As coisas que estão em excesso, como é que a gente vai abrir espaço se você também quer abrir mão do que você tem? Né? É claro, evidente que nós temos técnicas para te ajudar. Se você decidir, é uma decisão sua. Não, eu quero manter tudo que está aqui. Mas, gente, dificilmente a pessoa não abre. Dificilmente. O que eu estava contando quando a live caiu foi justamente sobre isso. Então, continua. Que eu fiz uma organização e essa cliente, ela tinha 10 blusas do mesmo modelo, só de cores diferentes, e tinha algumas até de cores repetidas. Então eu fui, organizei tudo para ela, entreguei tudo pronto. E aí quando eu entreguei, porque a gente sempre também entrega para a pessoa tudo, um manual de tudo que foi feito, como foi feito, aonde que foi, se foi alterado alguma coisa, onde que está. Então você não fica perdido na sua casa, não. Você se acha na sua casa com essa organização que te beneficia. E aí, quando eu comecei a explicar para ela, eu falei, olha, agora você precisa de fazer o desapego. Ela abriu a boca a chorar. E falou, não, eu não tenho muita roupa, eu não vou tirar. Eu falei, calma, respira. Você quer que volta tudo do jeito que tá? Ela falou, não, eu amei, mas eu não quero desapegar. Eu falei, você não precisa. Você precisa entender se você tem, por que você tem, e se você precisa de ter isso tudo. Eu não faço descarte, uma coisa também importante que as pessoas precisam entender, Personal Organizing não faz esse descarte. A própria cliente ou alguém, ou alguma empresa especializada, se na cidade da pessoa tiver, que faz esse descarte. E aí eu falei com ela, deixa tudo aí, quando você encontrar alguém que realmente precisa, você leva e doa. Tem 2 anos, Roberta, que eu fiz esse trabalho, a pessoa conseguiu desapegar e hoje em dia ela não tem problema mais. Então, e ela manteve essa organização, então agora ela não compra roupa repetida, porque ela já consegue visualizar tudo que tem. Então, assim, é muito importante, eu gosto muito de contar essa história, porque as pessoas falam, ah, não, mas se eu contratar a Personal Organizer aqui, eu sou acumulador, eu tenho uma coleção, ela vai querer jogar tudo fora. Não, a gente não joga fora, a gente mostra para você o benefício, você faz se quiser. Mas, depois que o bichinho da organização te pica e você vê o benefício, é muito difícil. Pode acontecer.
né? Toda regra tem uma exceção. Pode acontecer de uma ou outra não querer desapegar, mas a maioria, no seu tempo, na sua hora, faz esse descarte consciente, tranquilo e beneficiando outra pessoa. Porque quando você, algo que você não serve para você, que você doa para alguém, você faz uma pessoa feliz, muito Com feliz. certeza. Eu não quero me aprofundar muito nesse tema de desapego, gente, porque desapego é uma live para falar do desapego, né? Uma não, dá umas três, minha filha, de 3 horas cada uma. Isso, cada uma falando. Porque, assim, realmente é um tema muito extenso. Mas só para você entender que faz parte, é uma etapa do processo, né? De organização. Então, só para você entender como funciona. A pessoa vai se estabilizando, vai conhecendo, entendendo que tudo tem um porquê. A gente estava falando sobre isso. Tudo tem um porquê. Por que é de um jeito? Tem um porquê, gente. Não é porque eu sou bonitinho, não. Então, para que uma pessoa organiza na sua vida? Para te ajudar, para te instruir, para que você tenha mais tempo de qualidade, para que você tenha um dia mais produtivo, para que você usufrua de benefícios como qualidade do tempo, bem-estar, paz, tranquilidade, que você encontrar as coisas com facilidade, para que você assuma o controle da sua vida e da sua casa, dos espaços, para que você não viva transtornos. Uma das diferenças, né? Porque quando você coloca lá o cabide padronizado, o seu cérebro entende que você já percorreu parte do caminho. Está tudo ali harmoniosamente organizado no seu armário. O seu olhar, ele vai para a peça que você quer. Olha como é que funciona a organização. Então, para que uma pessoa organiza? Porque ela vai te ajudar a organizar seu armário de uma maneira que seja funcional para você. Tá? Ela vai te orientar com um cabide adequado para as suas roupas, que cabe no seu bolso, para o seu espaço, que vai te ajudar. Porque quando você for fora do armário, o seu olhar ele vai ficar voltado para o que você quer e não mais para aquela confusão visual. Você não percebe, mas aqui dentro de você já sente uma paz, uma tranquilidade. Você só vai experimentar isso quando você conhecer o trabalho de um profissional como nós, né? Como a Claudiane e como eu. Né? Então, você só vai, quando você começar a desfrutar disso, ver que realmente tem uma diferença do arrumado para o organizado, porque a organização ela tem que ser prática, lógica e funcional. Ela não é só esteticamente bonita. Muitas vezes nem fica tão bonito. Dependendo do que for, não fica tão bonito. Mas tem um porquê de estar ali. Não é verdade? Fica prático, né? Fica funcional para a pessoa. Caro é você desperdiçar o seu dinheiro. Como, por exemplo, você perder um calçado caríssimo porque mofou, porque amassou, porque estragou, porque você não tem conhecimento, não tem entendimento. A Claudiane, eu convidei ela aqui para estar comigo, porque justamente ela tem uma vivência, uma experiência diferenciada, que é de dentro para fora. Ela viveu um tempo, ela trabalhou na casa de pessoas como doméstica mesmo. Então, assim, pessoas eram organizadas, mas não tinham conhecimento das técnicas que a Claudiane, como profissional, hoje tem. Nos sistemas, de como funciona, do porquê, dos porquês, detalhadamente. Por quê? A gente vai tornar a falar aqui. A organização, ela não é engessada, ela é personalizada. O que funciona para mim, não funciona para a Claudiane, como a gente falou aqui, e vice-versa. Cada cliente é de um jeito. E é um trabalho árduo. A gente vai prestar uma consultoria, a gente ouve a pessoa, a gente entende como funciona a rotina da casa. É um dos primeiros passos, inclusive, né, Claudiane? A gente entender como funciona a casa, como funciona aquela pessoa, do que aquela pessoa gosta, né? Entender a rotina mesmo. Porque não adianta eu implantar algum sistema que não funciona para aquela casa, não funciona para aquela família. O ideal é que a gente nem volte, né, Claudiane? Às vezes a gente volta por uma questão de manutenção, para ver se deu tudo certo, mas o objetivo nosso não é ficar voltando na nossa casa. Ou seja, é um investimento único que você faz. Não é? Você faz um investimento em manutenção e a manutenção fica por sua conta, onde quem vai assumir o controle dali para frente. Se você tem uma secretária do lar, se você tem um ajudante em casa, quais são as pessoas. E aí essas pessoas todas que estão ali, que vão realmente manter, vão receber o treinamento, tá? Não pense que você, a gente vai virar as costas, você se vira, não é assim. Né? É importante a gente falar sobre isso também. Né? Então, para você entender, personal organize para quê? Para mudar a sua vida, para transformar a sua rotina em algo mais prazeroso, com mais qualidade, com mais leveza, não é verdade? Então, assim, faz parte do processo. Recapitulando aqui, anotem aí para vocês não ficarem na dúvida. A gente faz o desapego, sim. A gente vai entender a sua rotina, que é feita uma consultoria, né? A gente vai te ouvir na própria consultoria, no nosso primeiro ponto, no nosso primeiro bate-papo. Eu trabalho assim, eu tenho certeza que o problema também. Sim, é fundamental, né? Para o trabalho fluir. Ali naquela consultoria, a gente já vai te dando dicas, já vai te orientando, ou seja, falando em consultoria, só para recapitular aqui, existe esse formato de atendimento presencial e atendimento online. Fora outras formas de você aprender e adquirir conhecimento e implantar na sua vida, na sua rotina. Tá? Então, faz parte do processo. Essa consultoria, essa conversa, a gente tem a sua rotina, porque o atendimento é personalizado, engessado, a gente vai entender para poder implantar sistemas que funcionem para sua casa, para você, para sua vida. E por que eu trouxe a Claudiane aqui? Porque ela tem esse olhar
né? Ela sabe que mesmo pessoas, prestem atenção, mesmo pessoas, se você pensa assim, que eu já sou muito organizada, já sei tudo, a gente já falou sobre isso, nem todo mundo sabe de tudo, não tem como, Não. sempre tem coisas para aprender. Eu sempre falo, não existe nada bom que não possa melhorar. Então, se você é organizado, você vai ficar mais ainda. E eu, por incrível que pareça, eu passo muito por esse tipo de situação. E eu, na hora que a gente vai conversando, as coisas vão vindo, né? Eu tive uma cliente que ela era super organizada. Foi assim, foi um laboratório no início da minha certificação. E eu falei, não, deixa eu ir aí na sua casa, deixa eu organizar. Você vai ver o tanto que vai ser bom. Olha lá, pode vir, parente, né? Falar, parente, né? Parente a gente não escolhe, ainda brincou assim, ainda parente a gente não escolhe, pode vir. E realmente a casa dela era super organizada, mas com as dicas que eu dei, eu consegui. Ela tinha as toalhas de banho em um guarda-roupa e as de banho em outra. Eu falei, por que você não coloca junto? Ela, porque não tem jeito. Eu falei, não tem jeito? Ela falou, não. Eu falei, eu posso tentar? Posso. Com as dobras, né? Com todas as mudanças, alterações que eu fiz, eu consegui colocar as toalhas do casal, as toalhas dos 3 filhos no mesmo guarda-roupa e as roupas de cama. E todas ali separado por pessoa. E assim, ficou bem mais prático. Então, gente, não caia nessa de, eu já sou organizada, eu não preciso. Se você não quer contratar, igual a gente falou também na live anterior, muitas vezes a pessoa tem vergonha. Gente, fica claro para vocês. A gente não expõe a vida de nenhum cliente se ele não autorizar, se ele não quiser. Existem pessoas que podem querer organização, mas não quer que divulgue o trabalho na casa dele. E tá tudo bem, não tem nenhum problema isso. Verdade. O importante é você ser beneficiado com essa organização. É você viver feliz com essa organização. Porque com foto de antes e depois, o nosso trabalho vai continuar sendo trabalho. A gente está sempre aí buscando conteúdo, está sempre trazendo novidade, está sempre trazendo algo. Então, o nosso Instagram, ele continua funcionando com as fotos do antes ou do depois, com elas ou sem. Então, se você tem esse medo e falar, se eu chamar, minhas fotos vão aparecer, alguém vai ver, não precisa te preocupar. Você é livre. Exatamente. E tem uma outra questão, né, Cláudia? Porque nós também não trabalhamos assim, as coisas não são de boa, né? Nós temos um contrato. Né? Então, assim, nesse contrato que você vai assinar, você tem uma autorização ou não. E assim, tem gente que fica tão feliz, tem uns dois lados, tem gente que fica tão feliz que ela quer mesmo mostrar. Tem uma cliente que ela falou assim, minha casa vai servir de modelo, tô adorando, tô super feliz, eu quero que minha casa sirva de modelo, posta mesmo, a pessoa fica feliz, maravilhada, ela quer divulgar, quer deixar, poxa, eu vou fazer um chá da tarde só para convidar os meus amigos, para ver, meus vizinhos, para ver, eu quero que todo mundo saiba. Sim. Então, tem gente extremamente feliz com o resultado, com os benefícios que ela está vivendo ali, com as experiências que ela teve, quer passar adiante, vai ensinando as pessoas. E tem outra coisa que eu costumo falar, vai plantando a sementinha da organização. Você aprende e multiplica. Vai alguém na sua casa, você já ensina, já fala, ela vai fazer, você vai na casa de alguém, já fala, a conversa já mudou o tom. Então, assim, é muito interessante quando você adquire esse conhecimento, você entende. Agora, eu falei sobre essa experiência que você teve, né? Porque, veja só, por que eu trouxe a Claudiane que ela teve essa experiência, teve essa vivência, ela trabalhou com pessoas extremamente organizadas, mas isso não impediria dela estar entrando na vida dele novamente e estar acrescentando coisas novas. Porque, por mais que ele fosse organizado, ele não tinha conhecimento que nós profissionais temos. Né? Não tem essa experiência, né? Esse olhar mais apurado para a organização. Que nós nos profissionalizamos, nós estamos mais gabaritados para poder acrescentar na vida dessas pessoas. Né? Então, assim, faz a diferença sim, faz muita diferença. Eu tenho uma cliente que eu fiz um projeto com ela, foi até online, tá? E funcionou super bem, ela disse assim, caramba, eu achava que era organizada, que tudo funcionava para mim, mas de repente eu percebi que eu não era nada organizada. E a pessoa se deu conta, nossa, eu achei que eu era organizada, mas eu não era nada organizada, eu era arrumadinha, ela ainda falou assim. Muito bacana. As pessoas são ordeiras, né? Elas colocam as coisas em ordem, mas de uma forma que não fique prático. E aí ela gasta tempo fazendo aquela mesma coisa porque ela acha que é bom, ou porque ela aprendeu que era assim. E aí não pega o novo. E aí acaba se perdendo e perdendo tempo. Exatamente. Eu até deu várias dicas aqui, você que está acompanhando a gente, pegou várias dicas, a gente foi falando aí, de coisas para você colocar no seu dia a dia, né? Do que é bom, o que não é bom fazer. A gente falou sobre bolsa, sobre sapato, sobre perfume. Dicas aí para você já colocar em prática. Se você guardava o perfume, gente, no banheiro, a partir de hoje você não guarda mais. Né, Claudine? Quando acabar essa live, você guarda no banheiro, tira. Aí você pensa, ok, agora, eu vou botar o perfume aonde? É por isso que você precisa de um profissional de organização. Com certeza. A gente não simplesmente vai fazer você tirar as coisas daquele lugar. A gente vai mostrar
E existe uma lógica, qual é a melhor forma para você organizar, para você colocar aquele perfume, né? De acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua realidade. Então, entendam bem, nosso trabalho é personalizado, né? O nosso trabalho consiste em entender as suas necessidades para te atender da melhor forma possível, não é engessado, tá? Por isso que nós fazemos esse serviço 1 a 1. Existe formato de trabalho nosso que possa te atender, cabe no seu bolso. Se você tem algum bloqueio, entende que a gente faça uma consultoria online, com certeza vai te ajudar, vai te agregar. O nosso olhar é diferente. E já aconteceu também, que a pessoa pensa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como que você no segundo descobriu o problema, resolveu o problema? Nós estamos aqui realmente para te ajudar. Porque nós temos esse olhar, a gente tem essa experiência, a gente trabalha em muitos lugares, em muitas casas, em muitas famílias, pessoas diferentes, com personalidades diferentes, né? Sim, então, com você sabe tudo que dá certo, tudo que não vai dar certo, entendeu? E, enfim. Então, tem esse passo a passo aí, que a gente fechar uma consultoria com você, ou pelo telefone, ou pessoalmente, para a gente entender. Quando a gente vai na casa da pessoa, tem um contrato a ser assinado, tem um período, é um projeto que é elaborado, né, da pessoa, e tem um tempo a se cumprir. Nós temos equipe de pessoas que trabalham com a gente. Então, assim, é um passo a passo, né? Tem um desapego, temos ali, vamos fazer o descarte, que vocês acham melhor. Nós vamos categorizar, setorizar as coisas, entender o que vai para onde, qual é a melhor forma para você. Nós vamos identificar cada ambiente, cada espaço. E vamos, de repente, né, muitas das vezes, voltar para saber se deu certo, se não deu. Ou você fala para a gente, você mostra para a gente, porque é importante ter esse feedback. Dificilmente vai dar errado. Dificilmente pode acontecer. Tipo, não funcionou muito bem para mim. Uma vez eu tive uma experiência de uma cliente que ela era muito apegada às coisas, né? E aí, eu até relatei isso antes, mas o que eu quero dizer para vocês? Eu fiz uma experiência. Vamos deixar aqui por 7 dias, vamos ver o que você acha? Ela não queria se desfazer de um determinado objeto. Sim. Né? Vamos fazer uma experiência, porque a gente trabalha em empatia. Existe uma parte humanizada no nosso trabalho. A gente não chega, né, querendo jogar tudo fora, querendo bagunçar a tua vida. Pelo contrário, a gente está chegando para trazer transformação e qualidade de vida. Então, tudo com muito jeitinho, com muito tato, né? E aí eu fui, deixei ali, aí ela, tá bom, ela sentou, deixamos ali por um determinado tempo, e não funcionou para ela. Ela falou, olha, realmente não consigo me desapegar, não conseguia, tentei e tal. E a gente tem que respeitar. Sim. A gente tem que respeitar. Agora, cabe a nós te oferecer outras possibilidades. Né? E era um negócio redondo que ela tinha na cozinha enorme, que não tinha a menor necessidade. Era como se fosse uma bacia, olha só, vou até falar o que é. Ela tinha uma bacia redonda de plástico e ela tacava todos os tapoé delas ali. Tem noção? Era uma bacia gigante, com um monte de tapoé dentro. Muitas vezes sem tampa, né? Uma loucura. Eu ofereci para ela uma outra alternativa que ficou maravilhosa, ficou funcional, prática, mas ela tinha pegou aquela bacia. A primeira bacia era uma bacia diferenciada, não era bacia de roupa, que a gente compra de plástico, era uma coisa diferenciada. Eu substituí por outra coisa, vou fazer um formato de gaveta, separei. Foi um negócio bem bacana, sabe? Ela não queria. Mas não deu certo. O que acontece? A gente tem que respeitar. Sim. E um lugar, Roberto, que muitas vezes as pessoas também não atentam, né? Eu ouvi isso há um tempo atrás e realmente a área de serviço, né? A lavanderia não recebe visita. E muitas vezes a gente deixa aquele descuidado e aquilo incomoda a gente, porque quando tem algo, né? Muitas vezes a pessoa é muito organizada no guarda-roupa, muito organizada na cozinha, mas quando chega na lavanderia, tá aquele caos. E para ela, aquilo incomoda ela, mas ela não sabe o que fazer, porque talvez a lavanderia é pequena, não tem muito espaço, não tem muito armário. E com técnicas e com organizadores que a gente já conhece, que já utiliza e faz teste, dá essa praticidade para a pessoa e ela fica feliz. Porque se um cômodo da sua casa não está organizado, por mais que você não vá muito àquele lugar, acaba te incomodando. Ou chega a hora que chega alguém que chega, entra e vai na sua lavanderia. E você fica ali com a cara queimando, porque tem pessoas que tem ver por ela, né, se mostrar muito organizado, para ela ter um quarto organizado. E se alguém vê algo que está ali fora do lugar, aquilo desestrutura ela. Então, assim, mexe com o emocional. A falta da organização ou uma organização mascarada, ela também afeta o emocional da pessoa. Porque também tem aquela gente que tem casos, das pessoas falam assim, não, eu sou organizado, eu já arrumei tudo. Não preciso de personal organizer, não. Mas aí, na hora que abre da roupa, ela não consegue encontrar as coisas com facilidade. Então, assim, é muito importante. Por isso que é bom. Acabou a live, né? Ou tá passando pro nosso Instagram, chama no direct, toca lá no link da bio,
conversa no WhatsApp, chama no direct e pergunta. Gente, perguntar não ofende. Pergunta, a gente só vai saber das coisas, só vai conhecer o nosso trabalho se você perguntar, se você fazer, na hora que a gente deixar a caixinha de perguntas, se você colocar pergunta. A caixinha de perguntas, gente, eu falo, gosto muito de falar isso, que muitas vezes as pessoas assim, eu não vou fazer tipo de pergunta, não, que eu vou aparecer. Quando nós respondemos uma pergunta, só você recebe no seu Instagram que aquela resposta foi respondida, aquela pergunta foi respondida. Então, enche a caixinha de perguntas, pergunta o que quiser. Joga lá a pergunta e sai correndo. Isso aí, joga lá a pergunta e sai correndo, foi ótimo. Ó, uma pergunta aqui, ó. Como vou contratar uma personal organizer? Tem essa pergunta aqui. Como vou contratar uma personal organizer? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, a Claudiana é de Minas Gerais. Tá? Então você, enfim, você que é da região dela, você que é da minha região, você pode mandar um direct para mim. Ou então você pode entrar no link da minha bio lá, tem contato, tem os serviços lá na Claudiana, mesma coisa, tá? Se você quer um serviço presencial, ou aquela que você teve mais afinidade, enfim, tem várias opções aí para você de serviço, de pacote de serviço, né? É só você fazer contato com a gente, tira suas dúvidas, manda no direct, se você ainda tiver alguma dúvida. Se você está aqui e quer tirar essa dúvida aqui, se você não quer aparecer, clica nesse balãozinho de ter uma interrogação, que a sua pergunta vem para mim, eu trago ela para cá e ninguém vai nem saber que foi você que fez a pergunta, tá bom? O importante é você não ficar com dúvida, tá bom? A gente possa esclarecer isso para você. Claudiane, agora voltando assim, que eu quero pegar esse gancho da tua experiência e tudo mais, né? Você consegue o seguinte, quais são os desafios que a gente encontra dessa classe média alta, que já acha que não precisa, no caso da sua experiência aí, porque já tinha um funcionário, já achava que já estava tudo bem. Qual você acha que é o maior desafio nesse sentido, para contratar uma pessoa não organizada? No seu entendimento, assim, qual você acha que é o maior desafio? Olha, Roberta, isso é mais a falta de conhecimento, né? A gente sabe, biblicamente falando, que o povo se perde por falta de conhecimento. Mesmo quem tem funcionária, quando você leva a gente tem essa questão de passar uma orientação. Tem pessoas que treinam, né? Fazem esse treinamento específico, mas só da gente estar na sua casa, já fazendo algumas alterações, a gente já passa as informações para o seu funcionário. E tem vezes, já aconteceu o caso de pessoas me procurar e falar assim, nossa, minha secretária faz isso, eu não gostaria que ela fizesse, mas eu falo com ela, ela não me escuta. E aí chega uma pessoa de fora, chega uma personal, uma profissional da organização e fala a mesma coisa que você falou. Não é porque eu sou mais importante que você, não, mas é porque é uma pessoa de fora. Muitas vezes, eu falo também como funcionária, gente. Eu fui funcionária, então eu tenho essa visão. Muitas vezes o funcionário, ele pode pensar assim, ai, que patroa chata, ela tá falando isso só para me dar mais serviço, ela tá falando isso só para implicar comigo ou para mostrar que ela manda. E não é. Então, tanto o funcionário, ele precisa de ter uma visão voltada, que ele tá ali para servir aquela pessoa, ele tem que servir da melhor forma, como o patrão também precisa mostrar para ele essa necessidade, porque quando você mostra para a pessoa a mudança, a diferença, vamos, né, colocar o exemplo aí da comida que você vai preparar. Se você prepara ela de uma forma correta, né? Não do jeito que você aprendeu a vida toda, mas aí tem uma técnica, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu aprendi e eu faço aqui em casa e fazia onde eu trabalhava. Quando você tem um arroz de um dia para o outro, você não precisa jogar ele fora. Enquanto você estiver torrando novo, você torra aquele arroz junto, coloca água, o arroz está novo. Então você evitou um desperdício e aprendeu algo novo. Essa regionalidade, diferença de regiões, esse torra aí pra gente carioca, que seria que refogar? É o refogado. De dar uma torrada no arroz, que a gente fala muito que a gente gosta de deixar ele, coloca aquele alho ali, né? Deixa ele fritar ali um pouco. E aí você já coloca aquele arroz. Lógico, gente, você não vai colocar o arroz de 2, 3, mas de um dia para o outro. Você acabou de fazer a sua alimentação, colocou, eu dei essas dicas do meu Instagram semana passada. Você já tirou, passou ali, acabou de almoçar, já guardou numa vasilha adequada na geladeira, ele conserva até 3 dias. Então, de um dia para o outro, você torra, fez, então você não teve desperdício. Então, a personal organizer, ela te ajuda a você não ter desperdício, ela te orienta e ainda te auxilia com o seu funcionário. Porque, gente, muitas vezes não é por maldade, nem do funcionário e nem do patrão, mas é aquele atrito de tipo, não, eu já sei. Somente pessoas que são mais velhas, né? Funcionários que são mais velhos, patrões que são mais velhos, eles acham que são, muitas vezes a gente aprende que a gente é dono da verdade. E aí, como você vai estudando, você vai aprendendo a lidar com as pessoas, até essa empatia,
você começa a se colocar no lugar. Então, você consegue entender o ponto de vista do funcionário e consegue entender também o ponto de vista daquele patrão, daquele contratante ali naquele momento. E aí, quando você fala, isso abre a mente de ambos e as coisas fluem. Então, você não precisa de mandar embora, você não precisa ficar brigando. É só você saber como falar e contratar alguém que vai mostrar para eles algo diferente. Da mesma forma, com o esposo, com os filhos, né? Casos de adolescente. Quantas mães reclamam dos filhos adolescentes? Mas é porque a mãe manda fazer do jeito que ela quer e não entende qual é a necessidade daquele adolescente. Exatamente. Você fez uma ressalva muito importante aí, né? Que é justamente a gente se torna um canal, a ponte desse diálogo, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar dos dois. Você colocou muito bem, exatamente isso. E a gente escuta muito, eu já ouvi muito isso. Ah, não adianta, não, porque uma empregada não dá certo. Ah, não, porque a fulana faz assim, Ana. Então, assim, primeiro, a sua postura também precisa melhorar. Você, como contratante, como cliente, precisa melhorar. Você precisa estar com a mente aberta. Uma coisa que é fundamental, o que eu preciso para contratar um personal organizer? Gente, comprometimento com a mudança. Você precisa querer, porque senão não dá certo. Se você não quiser, né, se você não estiver comprometido com essa transformação, com essa mudança, eu quero, eu sinto, eu preciso melhorar. Eu sinto que não está legal para mim, tem alguma coisa me incomodando. Você precisa. Essa é a primeira coisa, a única coisa que você precisa é se comprometer. A gente só precisa se comprometer, porque senão você vai jogar ele fora. Realmente, o investimento foi para baixo. Né? Eu falo muito isso. Você, anteriormente, você vai contratar um profissional uma única vez. Essa é a ideia. Não é a gente ficar voltando a fazer um trabalho mal feito. Então, muito pelo contrário. O que a gente quer é que você fique extremamente satisfeito e que o sistema que a gente implantou na sua casa funcione para você, os membros da sua residência, da sua casa, da sua família, enfim. E aquela pessoa, né, para que você entenda, personal organizer para quê? Para quê? Para que realmente as coisas venham trazer mais tranquilidade na sua rotina, no seu dia a dia. E aquelas pessoas que ficaram responsáveis em manter aquela estrutura que foi feita para sua casa, no caso a gente está falando muito de residência aqui, mas que seja você, o contratante, que seja o teu funcionário, vai receber o treinamento para dar continuidade àquele procedimento, a manutenção, para que a bagunça não volte. Ou se você é organizado, para que melhore ainda mais. Porque no técnico não é só dobras, mas assim, às vezes o local mudou a posição de algum objeto no armário, você já ganhou mais espaço. E esse olhar que nós temos, um olhar mais apurado. Uma vez eu fui fazer, só para dar um exemplo aqui rapidamente, fazer um projeto numa loja, e a pessoa disse assim, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Eu já entrei na loja, a gente já está com a anteninha ligada, né? É muito legal isso, né? Porque no início, enquanto a gente não toma essa decisão de mudar, de seguir essa profissão, busca conhecer, a gente não se dá conta. Comigo aconteceu isso. Eu não me dava conta, porque para mim era muito natural, era muito normal. O meu olhar já era assim, papo, já vi isso, já vi aquilo, identifiquei isso, era muito assim natural. Isso antes, né, na verdade, já estava trabalhando com personal organizer, né? E uma amiga que tinha uma loja e ela me chamou para ajudar ela. E eu fui lá ajudar ela. E quando eu entrei na loja, eu já tive que olhar assim, já fui mudando várias coisas, falando, mostrando, apresentando. Como que eu nunca tinha pensado nisso? Sim. E ela ficou abismada de ver com a facilidade, com o olhar. Por quê? Porque nós estamos acostumados com isso. Primeiro assim, a organização ela pode ser aprendida, pode ser aprendida. Óbvio, ninguém nasce sabendo as coisas. Mas se nós já temos uma habilidade, uma qualidade inata, uma facilidade, talvez você não tenha, a gente pode contribuir muito mais com a sua vida. É por isso que você precisa contratar um personal organizer. Então, personal organizer para quê? Para te ajudar, de repente, em algo que você não está conseguindo. Eu escutei ontem no telefone a pessoa falando assim, eu preciso organizar o quartinho do pânico. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo ter criatividade, não sei o que eu tenho que botar o quê. Ou seja, a pessoa fica perdida, ela sabe que precisa organizar, ela sabe que precisa melhorar, mas ela não consegue ter ideias. Ela ainda falou isso, eu não consigo ter ideias. Então, para destravar tudo isso, o que a gente precisa é realmente pedir ajuda. Né, Sim. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, Claudinha, você relatou aqui pra gente, a dificuldade é o quê? É a pessoa ter a sua mente aberta e entender que precisa de ajuda. Isso é um ponto fundamental para contratar um serviço, certo? Ela tem que entender, precisa estar comprometida, e isso tudo faz parte do processo, e realmente para você ver, desfrutar, né, de tudo isso. Então, a gente falou bastante sobre isso, a gente foi dando vários exemplos aqui. Gente, a gente já está aqui, quase uma hora de novo, a gente não para de falar. Deixa eu ver se você tem mais alguma coisa para acrescentar, que você queira falar, para a gente poder seguir no final da nossa live. Vê se tem mais alguma pergunta. Olha, eu recebi uma pergunta que depois essa pessoa e a câmera hoje quer ficar virando. Ó, pra você ver. Ela saiu, não voltou. Mas não quero deixar de comentar. Depois eu vou
dar umas orientações para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa, assim, como partindo do pânico, surgiu algumas perguntas do tipo, me ajuda a organizar o meu ateliê, o meu quartinho de artesanato. Surgiram várias perguntas, se de ajuda aqui, se de ajuda ali. Recebi perguntas, mas são muito específicas. E para a nossa live hoje, olá, Urso, seja muito bem-vindo. Magali também, tá? Muito boa noite para vocês, cara, colegas aí. Seja muito bem-vindo. Obrigada aí pelo carinho da audiência de vocês. Nós estamos encerrando por aqui. A gente hoje veio trazer um tema que é personal organizer. Para quê? Para que serve personal organizer? Por que contratar um personal organizer? Qual a diferença entre organizar e arrumar? Para justificar essas questões todas. Pessoas tirarem suas dúvidas, por que nos contratar, qual a diferença, como funciona, como que é o processo. Nós respondemos todas essas questões aqui, né? E aí, ao longo da live as perguntas foram surgindo, a gente vai respondendo. Então, assim, para que vocês não ainda tiverem dúvida, manda um direct pra gente ao longo da semana, quando acabar, sentindo à vontade. Mas nosso objetivo aqui foi cumprido, né, Claudinha? A gente trazer todas essas questões, né? A nossa missão bem aqui claro, foi né, essa, Roberta? Só não contrata pra quem não quiser, porque tem jeito pra tudo, gente, só não tem jeito pra morte. E assim, tinha um outro projeto para você, de corpo sem necessidade. Eu estava falando aqui que as pessoas vão trazendo assim, essa especificidade. E não daria para a gente ficar relatando aqui, dando exemplo. Faz assim, faz essa. O objetivo da nossa live hoje não é essa. Não é esse o nosso objetivo, de falar dos ambientes especificamente, dando orientações. Isso fica para uma outra live, fica até uma sugestão aí, para a gente ajudar a organizar esses ambientes aí. Enfim, tem a consultoria online. Você pode ficar à vontade também, entrar em contato com a gente. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Nós fomos e voltamos várias vezes. Então, nem todo mundo conseguiu voltar aqui, mas vai ficar gravada essa live, que eu creio que vai ficar gravada agora, vai dar certo. A live anterior eu perdi, infelizmente, né? Claudiane, te agradecer por você ter tido paciência também, ter aceitado participar comigo. Muito obrigada, gostei muito de ter te conhecido. Gostei muito do seu jeito falante, gostei pra caramba. A gente ela fala dessa, muito legal. Eu estava falando aqui antes, eu vou comentar aqui de novo. Eu conheci a Claudiane através de uma live, me chamou muita atenção, sim, gostei do jeito dela, e me interessei pela história de vida dela. E tive essa ideia de chamar ela para cá, porque ela tem esse olhar de dentro para fora. Ela foi doméstica durante um tempo, então ela tem essa experiência, esse olhar. Como ela mesma falou, ela se coloca no lugar, né, da funcionária, se coloca no lugar da cliente, então ela consegue fazer essa ponte muito bem. E nós também, como funcionários, temos esse gap aí. A gente precisa ter esse olhar também, esse lado humanizado, ter empatia, né, para que o nosso objetivo seja alcançado. A gente não chega impondo nada para ninguém. Então, eu chamei ela aqui para me ajudar nessa missão, porque ela tem esse olhar de dentro para fora. Então, ela estaria mais sensível a isso, trazendo essa experiência, conseguir dificuldade. As famílias com quem ela trabalhou eram pessoas organizadas, mas mesmo assim, existem coisas para ser acrescentadas. Ou seja, você que se acha muito organizado ou muito organizado, sempre tem coisas para aprender, precisa estar aberto ao novo para receber, para poder realmente mudar de vida. Sempre tem uma coisa que a gente está aprendendo constantemente. Então, a técnica vai se aperfeiçoando. Antigamente, vou dar um exemplo, existiam aquelas colmeias assim, grandonas, né? Aquelas grandonas, assim, quadradinhas. Isso! Assim. Hoje existem outras, que são muito mais funcionais. Então, assim, as coisas... Agora já tem até as invisíveis, né? Que também são muito mais chamativas, mais elegantes. Sim, já mudou de novo. Também hoje tem de todos os modelos. E nós estamos antenadas ao mercado de organização. Nós, profissionais, por quê? Para que contratar uma pessoa organizada? Porque nós estamos antenados ao mercado, nós sabemos da atualidade, sabemos o que é novo, vamos levar um novo para sua casa, entendeu? Nós não somos estagnadas, a gente não somos amadoras, nós não vemos um vídeo no YouTube, aprendemos e estamos aplicando, não, nós nos certificamos, nós somos profissionais sérios, a gente busca estar aperfeiçoamento constantemente. A gente tem um contrato, então se você não quer aparecer, vai assinar a autorização, né, quer ou não quer, tem gente que tem prazer de aparecer, tem gente que não, para aparecer no sentido de mostrar, né, o seu resultado. E tem outra coisa, o nosso objetivo quando a gente faz as fotos, as imagens, para usar como acervo nosso, a gente jamais vai querer que pareça de quem é a casa. Nós temos esse cuidado de fazer fotos e imagens que não identifiquem a sua casa. Não é o nosso objetivo, mas existem aquelas pessoas que querem ter o prazer, como eu relatei aqui, querer ser que a casa serviço de modelo, quer mostrar para todo mundo que organizou, que contratou um personal organizer, quer ter um status, caramba, passou um personal organizer aqui na minha casa, me ajudou, olha que bacana que fez. Então, faz pessoa para pessoa e a gente respeita isso. Então, espero que vocês tenham suas dúvidas respondidas. Eu quero te agradecer mais uma vez, Claudiane. Muito obrigada pela paciência também. Eu todos vocês ficaram aqui com a gente. Muito obrigada a você que foi e voltou. Então, um beijo grande para vocês. Muito obrigada mesmo. Vou deixar você encerrar. Eu também agradeço muito a oportunidade, agradeço a minha audiência, a sua, que teve essa paciência, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui. E essa live, esse convite para mim foi muito gostoso, porque é algo que você contar, né? Mostrar para as pessoas
algo que você já viveu. Então, eu já vivi isso, eu sei como é, eu consigo identificar bem os dois lados, né? E assim, é muito gostoso. Quando você me falou desse tema, eu apaixonei justamente por isso, porque ainda muitas pessoas não sabem o que é personal organizer. Fala, personal o quê? Ah, mas o que é isso? Isso é só para quem tem muito dinheiro? E não é, gente, é para quem quer. Para quem quer realmente se organizar. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu falo muito com as pessoas. A organização, para quem vai fazer, né, a consultoria online, que ela mesma vai colocar a mão na massa, é igual a academia. Se você pagar a academia e não exercitar, você não vai alcançar o resultado que você quer. Se você contratar uma personal organizer, mas não estiver disposto a fazer, né, a manter aquela organização, vai ser um dinheiro jogado fora. Então, é muito importante você entender. Gente, tenha dúvida, pergunta. A gente está sempre lançando caixinha de pergunta. Eu gosto muito de falar isso, porque eu tenho essa impressão. Se eu tiver errado, que as pessoas me falam, Claudiane, você está errada. Mas eu tenho essa impressão que muitas vezes as pessoas não fazem pergunta porque elas têm medo de se expor. E você não vai ser exposta de forma alguma. Então, faça bastante pergunta. Seja curiosa, seja inconformada. Pensa que pode melhorar. Não existe, ai, minha casa tá ótima, Claudiane, tá tudo aqui do jeito que eu quero. Gente, tem coisa que pode mudar. E essa mudança, ela vai te beneficiar. Vai beneficiar a sua vida, a sua família e até mesmo o seu tempo, a sua qualidade. Porque muitas vezes as mulheres, Roberta, ela não tem esse tempo para se cuidar. E com a organização, aperfeiçoando o que já tá bom, ela consegue esse tempo de qualidade. Gente, muito obrigada. Obrigada por ter escutado, né? Eu falo muito mesmo. Vamos tirar um print, eu vou tirar aqui os comentários, peraí. Tá. Vou ter os comentários, vou tirar os comentários pra gente tirar um print. Isso. Tirar você aqui do tripé, que você tava de castigo aqui no tripé, agora eu vou tirar aqui o telefone. Vamos ver se a gente consegue aqui tirar um print. Tô cortando a cabeça? Não, até que não. Peraí. Aí. Consegui tirar uma aqui. Gente, você que tá aí na live também, tira o print, me marca a Roberta. Isso é muito importante. A gente se conhece pelo Instagram. Muitos da minha audiência me conheceram no Instagram. Eu faço live todos os sábados, às 17 horas. Aproveitando aqui, já fazendo o merchandising, né? Eu faço live todos os sábados, às 17 horas. A gente está sempre trazendo conteúdo. E agrega. Aquilo que é bom para você, pode ser bom para outra pessoa. Então, você fala assim, eu nem sabia que isso existia. E você está abençoando, está agregando valor na vida de outra pessoa. Isso aí. O que é bom a gente compartilha. Sempre. Com certeza. Por isso que é importante que você organize sua vida, otimize o seu tempo e seja mais feliz. Gente, muito obrigada. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Deus, tchau.